Nossa vida. Os céus se abrem. Queremos uma palavra de gratidão ao Senhor, colocar nossas vidas no altar do nosso Deus. Amém, Senhor. Pode louvar, Senhor. Santifique a paz.
Sente vidas, as pessoas enfermas espirituais. Não sai da condição, mas pela oração, Deus vai tocar nessa vida. Amém. Nesse momento, o irmão vai estar orando, vai subir a maioria de nós, todo merecimento espiritual. Os irmãos podem levantar e orar. Exceção, algumas atividades crianças, mas que talvez estejam feitos, as pessoas estejam planejando, bem visitantes também, toda a infraestrutura, é cooperar com exceção. Amém. Nós temos fé pela quantidade do Espírito Santo que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Foi necessário para que haja um renovo espiritual, a bênção de ser dada com os dons espirituais, que nossos cultos tenham dons espirituais para nós. Amém. Foi necessário para que nós possamos cuidar da igreja espiritual e o mundo seja maravilhoso através da ação do Espírito Santo. Dons espirituais, uma intercessão. O governo, vamos fazer viver a fé.
Vou falar mais um pouco, né, para voltar para ouvir. Muitas vozes Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Prazer estar reunido com os irmãos. Esses momentos são excelentes para nós, eles fortalecem as nossas estruturas da igreja como corpo de Cristo. Mas hoje vamos abordar aqui um assunto que o tema são as 4 guerras contra os filisteus. Vocês já podem deixar suas Bíblias abertas no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, no verso 15. Mas antes de entrarmos especificamente neste assunto, nós vamos ler também o Salmo 20, vai ser projetado, já está nos slides. E nós estamos pedindo que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Nós estamos vivendo um momento de intensas provas, cada um de nós temos provas em diferentes níveis e tensões, e também elas são pesadas, né? A própria Bíblia diz, né, que muito é dado, muito é cobrado, né? Então, quando eu era obreiro, eu não sabia o que um diácono enfrentava e nem o que um ungido e um pastor passava. E quando a gente
sobe, né, porque o Senhor nos chama, nos coloca em evidência, e quando nós estamos em evidência também, nós somos bastante atacados. Nessa semana, 2 semanas, né, nessa terça não, na outra, na semana passada, eu estava muito cansado. Eu lido todo dia com muitos problemas de cerca de 90 igrejas, e sou cobrado, porque eles ficam me apertando, entendeu? A compra aqui da minha igreja, a reforma, o tempo todo, né? E eu tenho barreiras, né? Eu tenho interlocução com o qual eu tenho que falar no presbitério, e o interlocutor ele também tem que levar, né, as reuniões do conselho, e as coisas não são tão simples assim quanto parece. E na terça em especial eu tive que apaziguar 6 pastores. Dificuldades entre eles, lutas. Eu recebo um telefonema, vai lá e cuida desse, aí chama um, conversa, chama o outro, vem aqui em casa, a gente vai ali, na praça ali temos uma padaria, a gente senta lá, toma café, eu procuro tirar da igreja para de uma forma mais informal, e já começo dizendo assim, isso aqui não é pessoal, pelo amor de Deus, não é pessoal. Porque depois, mesmo eu dizendo que não é pessoal e tratando da forma mais espiritual possível, já tive pastores que ficaram 6 meses sem falar comigo. Então eu passo por algumas lutas, por algumas provas. Chamei minha esposa e disse assim, não quero mais. Vou passar a coordenação, passo Maranhão, conversei até com o Carlos Alberto tá viajando, falei, Carlos, vou passar para você. Aí ele, não faz isso comigo não. Mas foram tantas as provas e as lutas que eu resolvi desligar o meu celular na hora do almoço. Só fui ligar à tarde, até para dar uma acalmada. Né? Na terça-feira fui para a igreja, era a retransmissão da EBD no domingo. Quando nós temos EBD presencial, né, no domingo, o pastor ungido, né, está à frente presencialmente. Na terça seguinte, nós transmitimos a EBD que foi passada no domingo para não ficarmos com a defasagem. E estava no culto, você sabe disso, eu estava lá no culto, e na hora que eu virei o meu telefone para cima, entrou um chamado, e era o pastor Gerson Belucci. Aí ele mandou uma mensagem, você pode falar? Eu chamei o Suzaninho, né? Falei, Suzano, fica aqui no meu lugar que eu tenho que atender agora uma ligação lá da reunião que está tendo no conselho. E quando eu saí, ele falou assim, ajoelha aí porque o Senhor deu uma revelação para orar pela sua vida. Foi o socorro que eu precisava naquele momento. O Senhor revelou lá que eu precisava de oração. E muitas vezes nós não percebemos que os irmãos estão necessitando de uma oração, de uma bênção, de uma palavra. Eu cito muito aquela passagem de Eliseu e a Sunamita, ela havia perdido seu filho, mas ela dizia, estava tudo bem, e vocês às vezes dizem, está tudo bem, não está nada. Sejam mais sinceros, né? Nós pastores estamos tentando dar mais liberdade para que vocês se aproximem, conversem, e abram os seus corações, vocês não serão expostos, nem serão disciplinados por isso, a não ser que seja uma coisa muito grave. Mas nós precisamos chegar a esse momento. Né? Então, para mim foi uma bênção que eu me ajoelhei e recebi a oração, e eu que pela manhã estava com a intenção de abandonar tudo, mudar, falei, Elaine, vamos pedir transferência, vamos para uma outra cidade, vamos para uma cidade menorzinha, onde a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas nós não podemos abrir mão e renunciar daquilo que o Senhor confiou a nós. Se o Senhor confiou a você, faça cada vez mais firme, né, a sua vocação de eleição. Daqui a pouquinho vocês vão ter uma palavra sobre isso. Então eu queria que vocês estivessem de pé para lermos o texto que vai ser projetado no livro de Salmos. Porque são muitas provas. E no livro de Salmos, se vocês conseguirem ler junto comigo na projeção, seria melhor, né? Mas guardem na sua Bíblia, né? Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas
e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós, pela tua salvação, em nome do nosso Deus, adoraremos os perdões. Cumpra o Senhor. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam, mas nós estamos. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Deus. Pode glorificar ao Senhor, porque nós nos encurvamos, mas não caímos. Isaías diz que os que confiam no Senhor serão renovados. Os jovens se cansarão e cairão, mas nós que esperamos no Senhor seremos renovados. Continua a nos abençoar, Senhor, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Vamos então agora no livro do profeta Samuel, segundo livro, no capítulo 21, a partir do verso 15. Nós, obreiros, todos os dias temos grandes batalhas que se levantam diante de nós, que são batalhas públicas. Davi teve as suas duas primeiras batalhas e ele teve que contar que lutou e venceu um urso e um leão. Duas batalhas que ninguém viu, são batalhas que eu e você passamos, estamos sozinhos, muitas vezes cuidando lá do nosso rebanho, do nosso trabalho, da nossa família, mas em nome do Senhor nós temos vencido essas batalhas. Isso nos fortalece. E essas batalhas que nós vencemos, que ninguém viu, elas nos dão a confiança de podermos enfrentar as batalhas públicas do dia a dia, seja no trabalho, mas principalmente na igreja, e principalmente uma batalha individual que nós travamos todos os dias contra um gigante que representa a carne, que se levanta pela manhã e pela tarde, injuria, traz blasfêmias, se levanta contra o nosso Deus, dizendo que nós não poderemos vencer. Quando você olha esta é só uma ilustração, tá? Só uma ilustração, um representando Davi, não é Davi, representando Davi, e o outro representando Golias, não é Golias. Quem olha de fora, você, na posição do pequenino ali, muitos poderiam dizer, você não tem chance. Olha o tamanho do outro. Mas quando nós olhamos da nossa ótica, do nosso lado, nós pensamos o seguinte, se ele fosse menor, talvez fosse mais difícil, né? Mas desse tamanho aí vai ser muito fácil acertar esse gigante aí, né? Quanto maior, mais fácil para a gente derrubar. Então, olha, todos os dias ele se levanta. E nós temos que agora, publicamente, lutarmos. Davi não foi em seu nome, era uma batalha espiritual. Golias, ele injuriou em nome dos seus deuses, e Davi foi também a ele em nome do Deus de Israel. E o nome do Deus de Israel foi provado ali naquele momento que ele é superior, como é ainda hoje nas nossas vidas. Então vamos para o verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Davi desceu com ele, os seus servos, tantos pelejaram contra o filisteu. O que está escrito ali? Está frisado ali em verde. O que aconteceu? Davi, o quê? Eu também me canso. Você também se cansa. Davi se cansou e não pediu ajuda. Eu já venci Golias. Ele venceu com uma pedra que fala dos recursos da graça, da madrugada, do jejum, da oração, do clamor, da leitura da palavra, da operação do Espírito Santo no meio do corpo. Agora era uma luta diferente. Agora ele estava com uma espada. E ele não conseguiu, ele cansou. Muitas vezes a espada ela pode representar os nossos próprios recursos.
É claro que a espada, ela é a palavra de Deus. Quando nós lutamos pela palavra de Deus, com a palavra de Deus, nós seremos sim vencedores. É só uma ilustração para vermos que muitas vezes nós estamos pelejando, estamos cansados. Ele não pediu ajuda, mas nesse texto tem algo maravilhoso. Esse gigante, cuja lança ela pesava 300 ciclos de cobre, ele cingiu uma espada nova, ele tentou ferir a Davi. O que tem de maravilhoso nesse texto aí é que Abissai, filho de Zeruia, ele percebeu que Davi estava cansado. Meus irmãos, não espere o pastor perceber que você está cansado. Procure o pastor. Pastor, estou cansado. Vou falar mais uma aqui para os irmãos. Teve um pastor uma vez, eu ainda estava trabalhando, já estou aposentado há alguns anos. Ele quis falar comigo, eu trabalhava no Ceará, na Avenida Brasil, já estava chegando lá. Ele falou, posso ir conversar contigo? Eu falei, pode. Do lado ali tem um Yacht Club, fomos lá, sentamos, conversamos 3 horas. Ele já chegou com uma carta de desligamento. A primeira coisa que eu fiz foi rasgar a carta. Peguei, me dá isso aqui. Rasguei, amassei, joguei no lixo. Vai se desligar coisa nenhuma, desculpa, né? Falei, vou te dar 3 meses de licença, tá bom? Vou botar outro pastor na sua igreja, você vai pegar a sua esposa, você vai viajar, vai ver seus filhos, vai ver seus netos. Daqui a 3 meses a gente conversa. 3 meses depois nós sentamos, conversamos, e até hoje ele está à frente da igreja. Ele procurou, sabe? Ele estava cansado, ele queria renunciar. Provas, lutas de coisas que aconteceram dentro de uma igreja por causa da atenção que ele chamou de uma pessoa. A pessoa não gostou, mas não espere, irmãos. Peça ajuda. Davi ele foi socorrido. E nós precisamos que os irmãos também entendam que o pastor precisa de ajuda. O pastor também é homem, como você, casado, também tem lutas, tem problemas, fica enfermos, parentes também adoecem, falecem nas nossas famílias. Nós também nos cansamos, mas nós vamos continuar lutando se tivermos o apoio de vocês. Foi um obreiro ali que foi lá defender e ajudar a Davi. Agora tem algo também aí que não é bom. Juraram dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja para que não se apague a lâmpada de Israel. Nenhum de vocês vai deixar de continuar pelejando e batalhando. O que foi que aconteceu com Davi quando ele aceitou o conselho que não era de Deus, mas era dos seus soldados que não queriam mais que ele fosse, estavam com medo de Davi, agora Davi você não está conseguindo mais lutar direito. Fique em casa. Isso é um perigo. Ele ficou em casa, a palavra diz que ele subiu no terraço. Aí ele olhou por uma janela e tinha uma mulher se banhando. Em Israel, antigamente, quando as mulheres passavam daquilo que se chama o período das mulheres, que é o período mensal, né? Elas se banhavam para que elas se tornassem férteis. E Davi olhou e viu pela janela. Janela é um perigo, né? Se você traduzir janela para o inglês, dá Windows. Então, Windows, Macintosh, ou Linux, ou qualquer outro programa, ele abre janelas para nós e muitas vezes ele mostra uma nudez. Pior é quando aquele que está aqui à frente, ele está olhando e está caçando e vendo. Olha, ela era esposa de um dos seus valentes. Não se mexe com a mulher dos outros. Muito menos, pior ainda, e para mim está condenado quando é dentro da igreja. É um pecado que não tem sacrifício. Você pode olhar lá em Levítico, nem para assassinato e nem para adultério existe um sacrifício para perdão. Não existe. Quando ele ficou em casa, olhou, cuidado. Se entenda-se muito bem com a sua esposa, independente da idade que você tenha. Olha, se entenda direitinho, vejam lá as suas práticas, e se desvie de subir e de olhar e de ver, volte para a batalha. Enquanto você está batalhando para o Senhor, você não vê carne. Foi o que ele viu. E ele que havia vencido o urso, leão e Golias, agora foi derrotado por uma mulher, igual Sansão. Esse é um risco que, infelizmente, acontece no nosso meio.
Então, olha, irmãos, cansou, está com lutas, está com provas, procure a ajuda do pastor. O pastor, ele vai pedir ajuda aos demais pastores. E quando você perceber que o seu pastor está cansado, essa semana eu participei de uma reunião e o irmão orou assim, Senhor, abençoe meu pastor. Ele está muito nervoso, ele está brigando muito com a gente. Eu falei, ele está delatando o pastor dele. Ore por ele sim, mas não precisa fazer publicamente. Numa reunião, dizendo que seu pastor está muito cansado, está muito nervoso, está brigando muito com você. Senta com ele e ora com ele. Amém? Vamos para a Segunda Guerra, hein? É o primeiro, né? Já falei sobre esse perigo aí. Cuidado, né? Continue batalhando. Nada de olhar com o olhar da carne, né? O segundo gigante, uma guerra que aconteceu em Gob. Gob é um deserto. O deserto, ele fala deste mundo. O deserto, ele fala de isolamento. Daqui a pouquinho o pastor Carlos vai falar um pouco mais sobre isso. Ele fala sobre isolamento. Ele fala de um lugar onde nós não temos muitos recursos. Não temos água, não temos comida, e nós não estamos nos alimentando da palavra e bebendo da água que salta para a vida eterna, que é um dos símbolos do Espírito Santo, também da palavra. Quando nós estamos no deserto deste mundo, um gigante vai se levantar contra você. Se você se enfraquecer, se você se isolar, aí eu estou no deserto, se você não come, não bebe, seu cérebro começa a entrar em falência e você vai ter miragens. Você vai ver o que não é real. Você começa a ter alguns tipos de problemas, e quando ele estava lá no deserto, lá em Gob, então o Sibekai, o Zita, ele feriu a Sat, que era dos filhos dos gigantes. Então, muito cuidado quando você estiver lá no deserto. Se você for para o deserto, e você vai todos os dias para o trabalho, para a escola, você vai fazer as suas tarefas, leve contigo, como é que fala no meio militar, quando você leva o farnel? Um cantil com água, né? Você vai levar, já vai sair nutrido e vai levar o suficiente, porque quando você estiver no deserto, um gigante sabe que você está lá. E ele vai tentar contra a sua vida. Foi assim que ele tentou, né? Contra Sibekai, né? E ele feriu a Sat, que era um dos filhos, né, do gigante. Tem uma palavrinha ali, né? Tecelão, né? Sibekai, né? Tecelão, né? Tecelão é aquele que trabalha com fios, né? Vai ter agora um cuidado que a gente precisa ter nessa terceira batalha aqui, né? Houve mais uma batalha, né? Então, uma batalha você se cansa, a outra você está no deserto e o adversário se levanta, a outra agora é no mesmo deserto, lá no sul de Israel. Então, Elanã, filho de Jaere Oregim, o benemita, ele feriu um outro gigante que tinha o mesmo nome daquele que Davi havia matado. Um morreu, mas a herança, né, ou a continuidade das provas e das lutas, os gigantes continuam se levantando por aí. E ele feriu agora Golias, o geteu, cuja lança era como a haste de um eixo de tecelão. Então, ali nesse eixo estão lançadas, né, algumas linhas, e esse eixo ele trabalha de uma forma muito rápida, né? Jó diz que os dias dele são mais rápidos do que a haste de um tecelão. Então, mostra um inimigo que ele é rápido naquilo que ele faz. E nós também, o mundo ele tem, né, a sua pressa, a sua velocidade, e nós também precisamos estar atentos para atacarmos e nos defendermos da mesma forma. Então esse tecelão, muitas vezes ele vem com um fiozinho só. Paulo diz que nós que fomos chamados para esta guerra, para esta milícia, nós não nos embaraçamos nos negócios desta vida a fim de agradarmos aquele que nos alistou. Ah, mas é um fio só. Vai lá em Gênesis, no capítulo 14, se não me engano, Abraão, no encontro dele com Melquisedeque, veio também o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma disse, olha, dá minhas almas, ele queria, o rei de Sodoma, ele quer as almas, e falou para Abraão, e você fica com os bens. E Abraão disse, olha, eu vou levantar minha mão ao Deus dos céus, e juro pelo Deus celeste que eu não quero nada do que é teu, nem um fio, para que não digas, eu enriqueci Abraão.
Então, olha, é um fiozinho. Daqui a pouquinho você está todo embaralhado, está preso. Já tentou desembolar? Eu lembro minha mãe fazendo tricô e crochê, né? De vez em quando ela fala, me ajuda aqui, né? Porque ficava aquele rolo lá de fio de lã, né? Ou de outro tipo. E ficava de uma forma tal que para você achar a ponta e tentar tirar aquilo. Meus irmãos, cuidado. As coisas, às vezes, elas começam de uma forma muito sutil, né? Ele tem uma lança, uma haste, ele tem de uma forma muito sutil, ele começa a te envolver, te envolve lá no trabalho, ele te envolve muito. Olha, a maioria dos problemas que a gente, às vezes, trata de relacionamentos que não estão bem na igreja porque começaram um outro lá fora, muitas vezes começa assim, com pequenos envolvimentos no trabalho, na escola e, infelizmente, também na igreja. Já falei com os obreiros lá em Bangu, né? As irmãs, elas têm um prejuízo. Eu converso mais com os varões do que com elas. E quando eu tenho que conversar com elas, é junto com os varões. Porque, infelizmente, as coisas não estão fáceis. Mate a carne. Seja bem nutrido. Não deixe, né, que um fio sequer possa envolver a sua vida ao ponto de daqui a pouco você não ter mais como sair. E este tecelão, ele é rápido. Depois leia lá no livro de Jó, ele é rápido. Ele vai passando, daqui a pouquinho você vê que você está preso. Lute, então, contra esse gigante chamado envolvimento. Não estou dizendo que você não pode participar de uma reunião no trabalho, de uma confraternização no trabalho, no lar. É até bom, você vai testemunhar lá do Senhor. Você que vai fazer o contrário, né? Você que vai envolvê-los, trazê-los, né, para a presença do Senhor. Mas muito cuidado. Muito cuidado, né? Como o salmista diz, né, que o Senhor te proteja, né, no dia, né, da tua angústia. Que o nome do Deus de Jacó esteja sempre presente na minha e na sua vida. Então, Elanã é o nome do valente ali que o matou, diz, seu significado é Deus tem sido gracioso. A graça de Deus se estende. Quando você perceber que estão tentando te envolver, plane. E o Deus de Israel, ele vai te ouvir e você vai ser abençoado. Terceiro aí, a haste, né? Ali é uma haste de tecelão, né? Os fios, né? Então, muito cuidado, né? Para você não se envolver com os negócios dessa vida. E o texto de Gênesis lá, que Abraão fala que não quer nada, nem um fio de uma correia, de um sapato, seja lá do que for, para não diga eu enriqueci Abraão. Muito cuidado. O quarto gigante, o quarto e último. Houve ainda também outra peleja em Gate. Mesmo lugar agora, né, que Israel continua combatendo, né? Onde estava um homem de alta estatura. E tinha em cada mão 6 dedos. O número 6 está relacionado ao quê, irmãos? Ao homem. Mas por que ao homem? Lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, né, o homem foi criado no 6º dia. Então, o número 6 também em hebraico, ele representa um homem com a cabeça assim abaixada, né? O número 6, ele é semelhante a um homem. Então, ele tinha 6 dedos em cada mão. Mão fala do que então? Efésios 4, 11 e 12, fala do ministério, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestres, mas fala também de um serviço, fala de um governo, fala de ações. Mas quando ele tem um dedo a mais, mostra alguém que quer abraçar ou pegar algo além daquilo que não lhe compete. O que é serviço de obreiro é de obreiro. O que é de diácono é de diácono. O que é de ungido é de ungido. E o que é de pastor é de pastor. O que é do conselho presbiteral é do conselho. Mas muitas vezes este dedo a mais, ele representa o homem, ele representa a nossa razão, e muitas vezes ele representa aquilo que nós estamos querendo agarrar, que não nos compete. Então tem 6 dedos. E ele era de alta estatura. Geralmente quem quer, ele quer sobressair, né? Olha, eu já vi briga de crianças. Isso foi quando inaugurou a Igreja da Barra. Como sabe a Igreja da Barra? 2 garotinhos brigaram no jardim, 2. A gente foi lá separar. Depois estavam os 2 lá medindo o ombro. Eu não sei quem é da antiga aqui já fez isso. Já mediu o ombro com um coleguinha para mostrar que você é maior, mais forte? Aí ele mediu o ombro e falou assim,
eu sou maior do que você. Aí o outro virou para ele, mas o meu pai é diácono, o seu é obreiro. Já deu logo uma carteirada, né? Já começou pequenininho assim? Imagina quando ele for grande. E se o pai dele for pastor ou membro do conselho? Imagina como é que não vai ser essa pessoa, né? Então isso fala também de soberba. A palavra de João Batista é: importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. A palavra do Senhor Jesus é: aprender de mim que sou manso e humilde. Então para nós não existe isto. Queremos estar acima ou maior do que os outros. Um irmão, ele me mandou uma mensagem essa semana, ele perguntou assim: pastor, existe diácono que é chefe dos demais diáconos? Eu falei: não. Diáconos são diáconos. O pastor até pode um dia se ausentar e dizer: olha, o diácono fulano de tal, ele vai ser consultado para a mensagem, ou ele vai dar início aí a uma reunião com as professoras. É uma orientação, mas ele não é superior, ele não é maior que ninguém. Entendido? Então ele é de alta estatura, ele tem 6 dedos nas mãos, mas também tem nos pés, 24 ao todo. Ele quer passar à frente. Tem gente que infelizmente é assim. Além de querer agarrar, ele quer passar à frente. Não faça isso. Nós temos níveis e limites de ação. Corta esse dedinho aí, corta do seu pé também. Não queira abraçar além daquilo que o Senhor deu para que você faça. Não queira ir além daquilo que o Senhor já colocou na sua vida. Então este também, ele injuriava Israel, igualzinho a Golias, injuriava. Mas bem-aventuranças, eu não sei qual capítulo está, logo no início dos Evangelhos. O Senhor Jesus, ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando fordes também injuriados. Então, como Golias ele injuriava, esse aí também injuria. Hoje também somos injuriados, e infelizmente, muitas vezes, nas conversas paralelas, tem alguém com 6 dedos nos pés ou nas mãos, falando mal do pastor, falando mal do diácono, do obreiro, da professora. Para com isso. Não é coisa de Deus. Não é coisa de certo. Ele injuria. Deixa o mundo tá bom, o mundo nos odeia. Mas dentro da igreja, esse tipo de prática não deve acontecer no nosso meio. Porém, Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi, o feriu. Seja você, na hora que o seu 6º dedo começar a surgir em cada mão e em cada pé, seja você o Jonatas, que vai ferir esse gigante, que vai colocar ele no seu lugar. Você vai dizer para você mesmo: fica aí no seu lugar. No dia em que o Senhor disser que você vai um pouco além, você vai além porque o Senhor disse. No dia que o Senhor disser que você pode fazer algo a mais, foi porque o Senhor disse. Então vamos voltar lá no Salmo. Deixa eu voltar aqui. Para a gente ler e encerrar. Podem ler sentados mesmo. São 4 lutas. Lá foram em períodos diferentes, mas para nós, às vezes, as 4 são no mesmo dia, às vezes no mesmo horário. Mas o clamor do salmista é, vamos ver: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós, pela tua salvação, arvoraremos pendões. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome. Convido os irmãos a estarem de pé para lermos a última parte agora.
Vamos ler juntos, né? Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém, Senhor. Alegria com fogo, cantando e louvando ao Deus.